se você parar para falar assim, o Congresso Nacional representa o povo, não representa. Se você fizer traçar um perfil sociológico da composição do Congresso, você vai verificar que a composição do parlamento ele é composto por castas. Por isso que fala lá, a comunidade evangélica elege parlamentares, eles têm lá a bancada da Bíblia. Você tem ali os ruralistas, que elegem as pessoas do agro, tem a bancada do boi. Você elege agentes de segurança pública e que vão ter um comportamento extremamente punitivista, você tem a bancada da segurança pública. Mas como não fazer isso? Acho que é difícil, não? Não, eu não acho difícil. Eu acho que isso passa por uma mudança nos partidos políticos. Eu fiquei 52 anos da minha vida omisso. As pessoas me falavam, eu falava, isso não é para mim. E até que eu fui tocado pelo discurso de Martin Luther King, quando ele fala que o que mais assusta não é a ousadia dos ruins, mas a omissão dos bons. Então, se os partidos políticos eles agirem de acordo com o que manda o regimento de cada partido, de promover debates contínuo e permanente, de fazer essa inclusão das mulheres participando mais, porque outro dia eu falei, vira e mexe eu falo lá no Senado, mais uma vez estamos nós aqui, brancos, homens, na grande maioria ricos e engravatados, decidindo a vida de milhões de pobres. Qual é a probabilidade? Vamos ver nessa eleição agora, por exemplo. Imagine que você pega um jovem lá que quer ser deputado estadual. Olha, se ele não tiver um apoio substancial, ele vai morrer com o sonho dele e não vai conseguir. E aí você vê os partidos políticos só fazendo aporte financeiro naqueles que já têm mandato. Então, se prega muito em oxigenação, em mudança, não acontece, mas ela não acontece porque você não inclui. E aí, como que você... Imagine uma pessoa que está nos ouvindo, um estudante, ou um pedreiro, ou um trabalhador, em qualquer iniciativa privada, em qualquer lugar, que o sonho dele é ser deputado estadual, é ser vereador, é ser prefeito, é ser governador. Se ele não tiver se o partido não entender que o que está em jogo é todo o fortalecimento daquele campo ideológico, daquele partido, e para isso ele tem que fazer oficinas constantes para a população preta e parda, para as mulheres, para a população LGBTQIA+, para as pessoas com deficiência, enfim, para todos, aí você tem essa representatividade. Agora, se a gente começa a reproduzir, porque é muito fácil, o discurso fica bonito, mas na hora de você fazer essa distribuição, eu faço essa provocação. Pega qualquer partido que tem aí e busque saber qual o aporte financeiro que os partidos estão dando para os deputados, para aquelas pessoas que estão concorrendo e para aqueles que já têm mandato. Você vai ver que a concorrência é desleal. Não tem uma, e aí você não é igualitário, né? Não é igualitário. Aí você vai falar assim, esse jovem tem? A não ser quando você tem. E aí eu me incluo. Porque como que eu pude chegar a ser senador? Porque eu tinha visibilidade, eu tinha mídia espontânea, eu estava nos meios de comunicação, eu fazia um trabalho. Então, tanto é que muitos que tiveram esse mesmo caminho que eu tenho. Agora, imagine se eu não tivesse isso. Imagina você pegando uma pessoa que está no anonimato e que ela quer ser deputada estadual. Se ela não tiver um incentivo legal, permitido, que nós estamos falando aqui em legalidade, imoralidade, aí sim você inclui. Agora, se você não tem isso, é muito bonito. Você fala, nós temos que oxigenar, nós temos que renovar. Renovar sim, mas na hora de você botar isso na prática, você não faz isso. Na verdade, os partidos querem fortalecer mais aquele segmento. A gente tem que trazer uma pessoa para fortalecer isso aqui. Perpetuar no poder.